Cansado daquela mesma fórmula de RPG onde você derrota milhares de monstrinhos e captura outros milhares e salva o mundo com 16 anos? Se eu te falar que existe um jogo onde você faz o gol, a pancadaria é livre e ainda tem Pokémon no meio disso tudo? Review 5 minutos hoje traz análise de Pokémon Unite, o novo MOBA para Nintendo Switch e futuramente dispositivos mobile. Sem modo história, sem equipe Rocket e sem precisar salvar o mundo, Pokémon Unite entrega um jogo divertido, bonito e com uma pegada diferente do que estamos acostumados a ver com nossos queridos monstrinhos de bolsa. Desenvolvido pela Team Studios em conjunto com a The Pokémon Company, Unite chegou arrebatando multidões e monopolizando o Switch de muita gente. Até porque ele é free to play, o que é raro no console híbrido da Nintendo. E ao contrário de outros jogos que são pay to win, Unite balanceia muito bem isso. Mas primeiro preciso explicar para vocês como esse Pokémon funciona. Existem 3 tipos de categorias para você jogar: Ranked, Standard e Quick. Ranked e Standard são no mesmo formato, 5 contra 5, partidas com duração de 10 minutos, onde quem marcar mais gols nas traves dos adversários vence. Simples, não? É aí que você se engana. Você começa nível 1 com seu Pokémon e precisa fazer aquele farm derrotando Pokémons adversários e selvagens, que ficam respawnando pela fase, fazendo você evoluir, ficar mais forte, desbloquear novos golpes e seu golpe Unite. São 3 caminhos possíveis a seguir: Top, Central ou Jungle, como a maioria dos jogadores chamam ela, e também o Bottom ou Bot. No top existe o Rotom, e o time que derrotá-lo faz com que o mesmo vá em direção à trave adversária mais próxima e deixe ela aberta para gols instantâneos, não precisando aguardar o cooldown padrão, onde quanto mais pontos você tiver, mais tempo demora para você pontuar. O time adversário ele pode tentar impedir o Rotom derrotando ele antes que ele chegue na trave. No bot tem um Dreadnought, derrotando ele o time ganha um escudo de proteção e experiência para todo mundo, sendo um diferencial e que os times mais prezam para ganhar. Afinal, seu time sendo mais forte e com escudo, é quase certo você conseguir derrotar a trave adversária e derrotá-los na briga direta. Nos últimos 2 minutos da partida, todos os gols pontuados são dobrados e no centro aparece ele, o Zapdos, o diferencial da partida praticamente. Porque ao derrotá-lo, o time ganha pontos e todas as traves inimigas ficam abertas para gol instantâneo. E lembra dos pontos dobrados nos últimos 2 minutos? Exatamente! Um misto de ódio e amor por esse lendário lindo é o que define Zapdos em Pokémon Unite. A Quick é bem parecida com esse estilo de jogo, porém ela varia entre 3 e 4 jogadores com duração de 5 minutos apenas, e você ganha experiência muito mais rápido. São bem divertidas também, vale a pena conferir. E mais rápido ainda que a Quick é aquele like que tu vai largar agora no vídeo, meu irmão, se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e também temos um link no Apoia-se, tá aqui na descrição, não falei muito rápido, mano. Mas beleza, Will, e o balanceamento do jogo? Ele é balanceado, atualizado com frequência, eles costumam nerfar, bufar Pokémon. O único frustrante no Unite é o seguinte, é a falta de comunicação ou uma maneira mais fácil de se comunicar com seu time. Você precisa conectar um fone com microfone com fio no seu Switch, dar pausa no jogo no meio da partida, habilitar para você falar e ouvir seu time. E todos os 5 precisam fazer isso. Não tem como deixar essa opção padrão, então toda a partida você precisa fazer isso, fazendo com que os jogadores procurem outras alternativas, como entrar em grupos para marcar de jogar usando programas de voice chat, como o Discord, por exemplo. Afinal, comunicação em jogo cooperativo é imprescindível. Os Pokémon são separados em 5 categorias: atacantes, defensores, suportes, speedsters e allrounders. Você pode praticar com eles e treinar antes de jogar a Vera nas partidas, ou de comprar os mesmos com Aeon Coins, conseguidas jogando partidas, ou com gemas pagas. Um time só com atacantes e Allrounder tende a morrer mais fácil para o adversário, e um só com defensores e suportes terão dificuldades em derrotar os inimigos, e até mesmo Rotom ou Dreadnought, por falta de dano. Então o ideal é sempre ter 2 suportes ou defensores, 2 atacantes ou speedsters e, pelo menos ali, um Allrounder. Os Pokémons têm acesso a um item que pode levar em batalha, podendo ser o diferencial entre derrotar ou ser derrotado, além de outros itens equipados para aumentar seus status, movimento, escudo ou até mesmo curar seu HP durante a batalha. Viciante, divertido e lindíssimo! Pokémon Unite chegou para ficar no Switch e com o lançamento em breve para mobile, ele promete conquistar ainda mais jogadores, surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Já que a franquia Pokémon tem um peso gigantesco mundialmente, e a Team Studios já desenvolveu outros sucessos comerciais como Horror of Kings, Arena of Valor, Speed Drifters e Call of Duty Mobile. E aí, já jogou? Vai jogar? O que você achou de Pokémon Unite? Deixa aqui nos comentários e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, até a próxima. Tamo junto.